Saudações, caro telespectador da ANSTV. Estamos a iniciar com mais um programa semanal desportivo, onde iremos abordar hoje acerca da Seleção Nacional de Futsal, a Seleção de Moçambique, que não apurou para o CAN após perder com a Zâmbia por 2-0, isso em Lusaka. E para conversarmos acerca deste tema, temos aqui nos estúdios os nossos convidados, desde já apresentar a eles, o Mr. Ivandro Binda, o Mr. Carvalho Casillas e o Mr. Fernando Fernandes. Meus senhores, sintam-se cumprimentados para este debate interessante hoje, aqui no nosso estúdio. Mr. Ivandro, inicio consigo mesmo. A seleção de Moçambique foi eliminada na Zâmbia, mas já antes teve a primeira mão em Moçambique, que acabou por vencer por 3-2. Mister, como é que faz o balanço dessa nossa seleção de futsal? Esteve em casa, ganhou por 3-2, quis dizer, e sofre 2 golos quase no final e deixa o apuramento um pouco caricato, muito duvidoso. Como é que o Mister faz esse balanço na primeira mão? Em primeiro lugar, vou saudar a todos os telespectadores. A nossa seleção a jogar em casa, estar em casa é sempre bom, é sempre tranquilo, tens todas as vantagens, estás em casa, ok? Tem um público a seu favor? Público e tudo mais, os preparativos e tudo mais, tu tens aí familiares a te apoiar, estar em casa é sempre bom. Jogamos sim, devíamos ter feito mais, devíamos explorar essa vantagem, ganhar aí por uma diferença de 2, 3 golos, mas jogamos, ganhamos, diferença de 1. Por quê? Porque eu fui ver a entrevista do selecionador lá da Zâmbia e ele deixou bem claro que vinha para cá para ter uma lição estudada daquele que era adversário, porque depois ia resolver tudo em casa. Ele veio aqui e deu-se satisfeito pelo resultado. A diferença era de 1 golo e ele sentiu-se satisfeito e acreditou que podia fazer mais, ia trabalhar mais, já sabia qual era o adversário, como joga o adversário, e foi o que fez. Chegou lá, dominou o jogo. E, Mister, na ótica do Mister que está muito abalizado na área do futsal, como é que viu a convocatória desses jogadores da seleção, tanto na primeira mão assim como na segunda mão, visto que há rumores que há descontentismo por parte de alguns jogadores que mereciam, na ótica de algumas pessoas, estar nessa seleção? Convocatória é algo que sempre vai ser mal visto. Qualquer um que estiver na seleção, isso já vem de tempos. Já esteve lá Mr. Inácio, Robert Val, já esteve lá Mr. Naimo, mas sempre tivemos reclamações. Porquê? Mas eu acho que também há muito congestionamento naquilo que é a seleção, onde a gente vê bases completas de um GDI, bases completas de um Atlético, e vês por aí 1 e 2, e cá entre nós, esta última convocatória teve nome de uns jogadores de Tete, outros de Nampula, mas era só para o inglês ver. No fim nós sabíamos que já existe uma pré-seleção lá feita. Já existiam jogadores, que a gente, de preferência, vamos dizer assim. Tanto que você nota que com certos jogadores, tu vês o jogador com um certo comodismo na seleção. Ele o ano todo não dá o que devia dar, ele sabe que a seleção vai existir e ele é confiante e fala mesmo, já faz o programa, esse ano, não sei o quê, dezembro, seleção, ele já está confiante que ele vai estar lá. Temos comodismo. Agora, dizer que há falta de qualidade dos jogadores selecionados não é verdade. Os jogadores que estão lá têm qualidade para jogar. Têm qualidade para jogar. E muita qualidade. E existem muitos outros que deviam estar lá também, que também têm qualidade. Mas, pelo que eu sei de seleção, pelo que eu tenho noção de seleção, eu ter diante de 1000 jogadores, eu explorar cada qualidade de cada um de acordo com o que é o meu plano
De trabalho, de nesse caso. trabalho. Certo? Nós vimos aí na lista, eu vi na lista alguns nomes e lá estavam como pivôs. Mas assisti nosso jogo, não vi nenhum pivô. O tal pivô aparecia na zona da distribuição, aparecia na ala, aparecia em diversas partes do jogo em atuação. Pelo que eu sei de pivô, não é aquilo que coisa. Eu acho que o Mr. Nando também sabe, o Mr. Carvalho sabe. Mas o adversário jogava com um pivô. E constantemente aquele pivô estava a fazer a equipe jogar. O guarda-redes apertado atirava a bola lá para frente, ele segurava. Até a equipa fazer alguma coisa. Os jogadores tocavam 2, 3 vezes, jogavam lá com o pivô. Mas nós temos pivôs, os ditos pivôs que não vi. Tínhamos na convocatória jogadores como com a posição de pivô, mas já no meio do jogo não se viu esses jogadores já a aparecer e a fazer essa função. Mas na hora do Mister, esta falha ou este pormenor é derivado ao quê? Ao sistema tático implementado pelo selecionador ou os jogadores em si mesmo tomam iniciativas de mudar as suas posições no meio do jogo? Olha, o jogador já é aquele que já vem com um defeito de fabrico que é para ele obedecer ou seguir à risca um sistema de jogo, tu tens que trabalhar com martelo. Tens que insistir nele para que ele esteja dentro daquilo que é padrão, aquilo que a gente chama de disciplina tática. E isso é notável. Não sei como é que trabalhou-se na seleção em termos táticos, mas pelo que eu vi, ou os jogadores não têm disciplina tática, ou não se trabalhou ao fundo o sistema tático como tal. Mas pelos treinadores que nós temos lá, eu sei que eles sabem o que é o sistema de jogo e sei que eles sabem o que é montar uma tática de jogo. Muito certo. Mr. Ivandro, ainda voltamos para si mesmo para falarmos da segunda mão. Passo para o Mr. Fernandes agora. Mr. Fernandes, a seleção de Moçambique recebeu a Zâmbia na primeira mão no campo da UEM, em que vence por 3-2, mas num jogo em que estava a favor, estava a vencer por 3-0, mas a Zâmbia consegue reduzir nos últimos 5 minutos para 3-2, o que deixou o jogo, o apuramento, nesse caso, em aberto, o agregado em aberto. Como é que faz o balanço dessa primeira mão da seleção? Houve pouco tempo de trabalho para os selecionadores, para com os jogadores selecionados, na sua ótica, foram os melhores ou não? Ou poderia-se escolher outros jogadores? Como é que se faz esse balanço da primeira mão? Antes de mais, saudar aos que nos acompanham e os colegas aqui da plateia, e assim também. Indo à sua questão, dizer que, olha, a nossa seleção de Moçambique, no futsal, tem uma boa equipe técnica que está capacitada, que foi capacitada para trabalhar em sistemas táticos, em planeamento, em tudo. E em relação ao jogo, vimos que Moçambique entrou a mandar na primeira parte. Logo aos 3 minutos faz 1-0, através do atleta Odeco, numa jogada que rouba a bola na área adversária, faz 1-0. Em seguida, ainda na primeira parte, Moçambique volta a fazer o 2-0. Ali, ainda no fim da primeira parte, a Zâmbia faz um golo de marcação de livre. Se formos a ver nas imagens, aquele golo que a Zâmbia fez, aquela barreira estava mal arrumada, aquilo, do jeito que a bola tabela na barreira, depois vem uma bola perdida, entrou. É difícil explicar como é aquele golo. Moçambique sofre aquele golo. E em relação àquilo do posicionamento dos jogadores, que o Mr. Vando já a falar, acerca dos pivôs, mesmo no primeiro golo e segundo golo, não viu esse trabalho de pivô ali. Foram bolas recuperadas. Moçambique recuperava as bolas e partia em jogadas rápidas para fazer o golo. Mas não jogadas construídas, a começar jogadas trabalhadas. Não vimos muito isso. Assim como no terceiro golo de Moçambique, na segunda parte, foi uma bola roubada na zona de Moçambique. A Zâmbia partiu em ataque, nós roubamos a bola, partimos uma jogada rápida em contra-ataque e fizemos o terceiro golo. Para voltarmos a sofrer um golo de jogada estudada da Zâmbia.
Foi uma grande jogada. O segundo gol da Zâmbia. Nos minutos finais, já no apito final. Então, na primeira mão, faltou muitos pontos. Moçambique estava a ganhar 3-1. Podia muito bem, Moçambique, a equipe técnica, poder resguardar aquele resultado. Defesa de 2 bolas. Moçambique não estava a jogar a pressão, não estava a pressionar, sufocar a Zâmbia. Mesmo jogando zona, ou a zona média, Moçambique devia saber que estamos a ganhar 2-0 e conseguir estancar o ataque que a Zâmbia vinha fazendo. Olha, a Zâmbia saiu a ganhar, aliás, a perder por 3-2. É um resultado magro e é positivo para a equipa que está a jogar fora de casa. Moçambique, uma vantagem muito curta. grande vantagem, porque eles tinham tudo para estudar, como o ministro falou aqui, que o técnico zambiano já tinha em mente o ponto forte e o fraco que Moçambique tinha em campo, porque ele não jogou a pressionar alto a Moçambique, como vimos. A segunda mão, pronto, é aquilo que nós vimos, que Moçambique não conseguiu fazer nenhuma jogada estudada, não conseguia ter a bola ao minuto. Ainda vamos para a segunda mão, Mister. Sim. Nesse momento estamos mesmo a referir da primeira mão. Peço para passar para o Mister Carvalho. Mr. Carvalho, se cumprimentado mais uma vez. Mister, 3-2 foi o resultado da primeira mão que a seleção de Moçambique conseguiu aqui em casa, diante do seu público, mas uma Zâmbia que veio mais para estudar e tirar relações de como Moçambique se apresentava em campo. O que é que falhou na nossa seleção para, além de jogar em casa, deveria fazer um estudo mais aprofundado da própria seleção da Zâmbia, ou houve algum problema, ou não houve um consenso na equipa técnica de terem essa capacidade de fazer o estudo da seleção da Zâmbia e garantir que a segunda mão fosse melhor para Moçambique? Quero antes também cumprimentar os telespectadores da NCTV, aos colegas do painel, assim. Se falar sobre a seleção, antes de mais também quero parabenizar os técnicos que lá estão. Sabemos que não é fácil trabalhar nas condições que a seleção está. Uma seleção que praticamente 99% não tem ajuda da federação. É uma seleção, posso dizer, marginalizada pela federação. Tem-se trabalhado tão pouco com a seleção. Se nós voltarmos um pouco antes deste primeiro encontro, a seleção começou a trabalhar só dia 8 de janeiro. Sabemos que muitos jogadores já vêm de um campeonato, parou-se praticamente só 2 ou 3 semanas, e quando voltou-se a treinar, eu acho que não devíamos voltar a treinar com pré-selecionados. Devemos trabalhar com os jogadores que nós queremos ter na nossa seleção, para não acontecer o que aconteceu, que na última da hora 4 jogadores têm que ficar de fora, porque questões essas que não nos foram esclarecidas. Falar exatamente desse jogo, faltou-nos a entrega dos jogadores. Não gostaria de apontar dedo à equipa técnica, a alguns jogadores. Em suma, faltou-nos a entrega. Como disse o Mr. Ivandro e o Mr. Hernando, tivemos a ganhar 3-1. Jogando em casa 3-1, o que aconteceu? A nossa equipa recuou. Em vez de recuar, sabemos que é uma eliminatória. Nós jogávamos, posso dizer, a moleza. Os jogadores não davam vida. Ok, né? Cada um deu a vida, jogou, mas não era aquilo que nós... Não são os jogadores que nós dissemos como é que dão a vida nos seus clubes. Não era a mesma forma que estavam a dar à seleção. Foi aquela Zâmbia, acreditou que podia, um erro, como bem explicou o Mr. Hernando, um erro de uma marcação, um toque só, estava em 3-2. A Zâmbia ficou satisfeita, foi fazer trabalho de casa, pimba, está lá no cano. E Mister, na ótica do Mister, as próprias soluções na seleção de Moçambique, os selecionadores nesse caso, tiveram tempo suficiente para trabalhar e automaticamente tiveram tempo para escolher os melhores jogadores que temos para a seleção de Moçambique, na sua ótica? Bom, um dos grandes erros que acontece, focando nesse ponto de escolher, nós não vamos escolher um jogador num campeonato nacional. Há praticamente 15 dias. Eu posso não estar bem hoje, mas amanhã estar bem. Em Moçambique nós subimos aqui na beira, tem grandes jogadores, Chimoio, Idem,
tem outras províncias, Tete, no meu caso, Nampula, Pemba também, que já está agora sim, a apostar também no futsal. Pemba, Quelimane também. São jogadores que podem não ter estado bem no Nacional, mas no seu campeonato são jogadores que dão vida. Nós fomos a ver, há países que há jogadores são repescados. Como deve bem explicar o Mr. Binda. Se tu és pivô, faça o teu trabalho de pivô. Agora, tu não vais levar um pivô querer fazer trabalho de ala, querer vir ser fixo, querer distribuir o jogo. Depois, ok, vamos falar desse aspecto, mas se formos a ver no nosso quinto elemento que fomos a fazer, que fizemos na segunda mão, deixou a desejar. Tu não vais fazer uma coisa que tu não preparas. Não vais fazer uma coisa que tu não estás, que tu não fazes constantemente. Eu acho que agora que a seleção parou, e outra coisa, a seleção estava 9 anos sem jogar em casa por uma classificação. Estamos em casa. Agora não temos nenhuma data Vamos perceber que a seleção só vai voltar em dezembro, fevereiro, para ir à Tailândia. Um jogo amigável. E serão os mesmos jogadores. Nós temos que parar e pensar, nós como treinadores da base, ou seja, da base dos clubes, assim como a seleção, assim como a federação, parar e pensar o que nós queremos. Né? Uma seleção que não tem fundos da federação. O selecionador não viaja para acompanhar as outras seleções que estão a jogar. Não só seleções, as outras províncias. Hoje de manhã estive antes a conversar com o Mr. Binda. Por que não fazem um jogo de seleção com seleções de algumas províncias? Que tem campeonatos de futsal a decorrer nesse caso. Daí, se calhar, o treinador pode ver um jogador que pode vir a brilhar na seleção. Mr. Binda voltou a falar ao respeito de termos jogadores na seleção para o inglês ver. Ok, está na hora de nós darmos oportunidades às outras pessoas. Fomos a ver, a nossa seleção, a base é a mesma. Desde aquela que ficou em terceiro lugar, modificou-se alguma coisa, é nova. Vamos ver que, salvo ver pela idade, íamos ver o Luva lá na seleção. Eu faria a pergunta, por quê? O Luva, desculpa, que continua na seleção, mas já como treinador de guarda-redes. Sim, mas temos que começar a pensar o que é que nós queremos para a nossa seleção de futsal. Se é sempre... E não só, a federação também tem que pensar. Ok, vamos esperar só dezembro a fazer um campeonato nacional, sai a seleção, vai jogar a Tailândia, volta. Assim, vai ser a nossa vida. E vamos estar aqui a reclamar, a apontar os dedos. Por que a seleção não tem êxito? A Mr. Binda falou um aspecto muito importante. Há uma seleção com base de duas equipas. Ok, podemos dizer, entre aspas, atualmente são os jogadores mais notáveis, não digo os melhores, são os jogadores mais notáveis que nós temos em Moçambique. Notáveis por quê? São vistos no Nacional. E o selecionador tem a proeza de estar em Maputo. Ele consegue ver tudo lá. Já tive algumas vezes conversa com o selecionador e ele reclama muito do timing dos jogadores da província. Mas eu me pergunto, um jogador para ter timing, para ter pernas, para saber dominar, é muita coisa em falta, né? Mas são coisas que acontecem aqui no nosso país. Acontece e mas o nosso futebol também é difícil de progredir. Eu volto a parabenizar os técnicos que estão lá. Não é fácil trabalhar do jeito... Quer dizer, existem aspectos por detrás que só nós estamos dentro do futsal, sabemos como é que as coisas funcionam, mas não vamos passar sempre a mão na cabeça, se algo está errado. Né? Muito bem. Mr. Ivandro, passo para si agora. Iremos falar da segunda mão aqui deste apuramento que teve em Lusaka, na Zâmbia. Moçambique perde fora por 2-0, com um golo marcado praticamente a 20-30 segundos do final da partida. Mister, o que dizer de uma seleção que sabia que tinha uma eliminatória muito apertada, já tinha sofrido o primeiro golo, estava ainda com a eliminatória empatada e sofre a 30 segundos do final do jogo. Sofre um golo decisivo e muito festejado em Lusaka. O que pode ter falhado nesses jogadores? A concentração, falta de comunicação, na ótica do Mister, como o Mister analisa esse jogo em Lusaka? É aquilo que eu disse, e volto a dizer, eu tive
o cuidado de antes do jogo ir pesquisar sobre a seleção da Zâmbia, as televisões zambianas e saber um pouco mais do que eles estão a trabalhar. Eles lá têm canais desportivos e lá mostrou algumas passagens do treino e entrevistas de jogadores e da equipe técnica. E o que eu notei é que eles já tinham lição estudada. E eles estavam confiantes e já tinham lição estudada. Já tinham em mente o que eles iam receber, o que eles tinham planificado para fazer. E quando tu estás planificado, sempre dá certo. Eu acho que o resumo de muita coisa na vida é planificação. Quando tu estás planificado, as coisas dão certo. E a Zâmbia planificou-se e organizou-se. Por isso que teve o resultado que teve. Não vou falar do jogo em si, que a Zâmbia dominou o jogo do primeiro minuto ao último. Tivemos 4 bolas que bateram no posto que eram golos claros. Não porque o nosso guarda-redes defendeu, porque eles bateram no posto mesmo, porque um pouco além da força que devia pôr para estar no sítio certo. No fundo das malhas, nesse caso. Yeah, e eles jogaram, olha, taticamente a Zâmbia não tem muitos recursos. Eles jogam num padrão de 3-1. O pivô deles é o mesmo. Aquele acho que fez quase 90% do jogo, ou 80% do jogo, ele esteve em campo. Normalmente as seleções que usam 2 padrões. Pode ser o 3-1 e o 4-0. Tens só um pivô de referência, chega um time, tiras o pivô para descansar e a equipa muda para o 4-0. Mas aqueles insistiram no 3-1 deles. Nossos selecionadores tiveram cuidado de notar que eles não têm uma forte saída de pressão. O que fizeram? Marcaram em cima da Zâmbia. Mas a Zâmbia, como não queria correr riscos, o que fez? Não começou em baixo. Fazia arremessos diretos para o pivô. O guarda-redes pegava a bola, atirava para o pivô e o pivô deles ganhava a bola, segurava, a equipa toda subia. Quer dizer, conseguia reter a bola à frente para poder criar espaço aos colegas. O jogo todo. Fez isso o jogo todo. Tivemos o cuidado de notar essa fragilidade. Eu acho que o futebol não se resume apenas num... Eu tenho lembranças de tive o privilégio de conviver bastante com o Mr. Inácio Sambo. Até me chamavam de filho de Inácio, assim como ele me via também. O Inácio Sambo, ele dizia assim, há treinadores que são treinadores quando o jogo está bom, está a ganhar, está tudo bem. Mas quando a equipa está a perder, cruza os braços. Começa a procurar soluções, a meter jogadores. Vai você. Que já fazer uma experiência para ver se há algo muda. Começa a buscar solução. Roda o banco, não deu em nada, tu tens que saber jogar. É essa qualidade que tu tens num Mourinho, por exemplo, num Klopp, como é que se chama? Do Liverpool. Aquele é dito como um treinador que não sabe, que não tem conhecimento, que não dizem, é o que vem, né, o que a mídia diz, mas ele sabe jogar. O Zidane sabe jogar. Então isso faz diferença. Eu, por mim, uma melhor opção seria, a Zâmbia não tem boa saída de pressão, baixávamos um bocadinho a linha para lhe dar a confiança dele começar aí embaixo. Ou caso contrário, estamos um pouco mais para baixo, aquele arremesso de guarda-redes direto para o pivô, pelo menos teria um gajo que vinha ali ganhar aquilo com o peito ou com... Antecipava o pivô. Até ver, né? Então, descíamos um pouco a linha. Quando ele começasse a ir embaixo, a gente subia. Depois dele começar, a gente subia, pressionávamos nele, recuperávamos as bolas. Foi assim que fizemos o golo aqui em Moçambique, o primeiro golo, não foi isso? Que alguém pressionou, recuperou aí na área e deu em golo. E eu conheço, por exemplo, o Mr. Abdul é alguém que já foi meu adversário várias vezes aqui, converso com ele. Eu não acredito que Abdul esteja a ter muita chance de opinar naquela seleção.
no grupo dos na equipe treinadores. técnica. Porque Abdul sabe jogar. Abdul sabe jogar. Daí o próprio selecionador, o Faroukito, foi um grande jogador de futsal. Sim, foi grande jogador. Eu não tenho muito o que falar do Faroukito como treinador. Nunca tive muita Interação. Na formação, por acaso, estivemos no mesmo grupo. Dividiu-se em grupo. Ele estava no mesmo grupo que eu. Ele, o Junaid e o Ângelo de Chimoio e o Ângelo Ventura. Estivemos no mesmo grupo. Mas o Abdul, eu converso com ele e já tive muita chance de conhecer. Abdul sabe jogar. Abdul foi meu adversário aqui em que ele vinha para o jogo, via que o jogo está assim, ele conseguia dizer à equipa dele, não, vamos recuar. Ele criava situações. E quando eu assisto o jogo, eu vejo ele num cantinho a mostrar que quer contribuir, mas eu não acredito que ele tenha mesmo espaço para essa colaboração. Mas ele sabe jogar. E é um treinador também que aqui na Província só fala, pelo menos, deixou seu crédito. Deixou seu crédito. Fez uns grandes campeonatos. E é isso que eu estou a dizer. Ele sabe jogar, ele tem trabalho, sabe jogar. Mr. Fernandes, passo para si agora. Ainda, Mr. Ivan, ainda iremos falar de outros tópicos aqui da seleção de Moçambique. Só também para dar, Mr. Fernandes, como é que viu essa segunda mão da seleção de Moçambique em Lusaka? Perde a eliminatória, faltar 30 segundos, sofre um golo e não temos como estar no CAN de futsal. Sim, uma vitória com um resultado magro de 3-2 é tema suficiente para termos um TPC. Né? Trabalharmos os pontos que nós falhamos para surgirem aqueles golos. Saber o forte que a Zâmbia apresentava e saber como nós podemos estancar o jogo da Zâmbia e tirar proveito disso. Eu penso que quem estudou isso foi o selecionador da Zâmbia, porque quando nós fomos para lá na segunda mão, a gente não conseguia nem jogar a bola, nem um minuto conseguíamos fazer o nosso jogo. Isto é, Moçambique foi para a Zâmbia assistir a Zâmbia a jogar. A nossa seleção foi assistir a Zâmbia a jogar. Nós íamos atrás da bola. Até há momentos que parecia burro no meio. Nós já ia perseguirmos atrás da bola. Porque quando os nossos jogadores tentavam sair a jogar, não havia apoio, não havia saídas rápidas para conseguir tirar a bola dali e ninguém pingava a bola para o pivô para dizer que não, aquele lá à frente vai segurar a bola para que a gente possa vir na lateral e rematarmos a baliza. Ou seja, há um trabalho que falhou. Nós fomos com um excesso de confiança naquilo que a gente jogou em casa, achando que a gente vai dar um baile de novo, como fizemos aquele espetáculo que fizemos na UEM. Mas a Zâmbia veio como uma fase experimental. Deixa lá ver o que o Moçambique joga. Eles tiraram os seus pontos, viram o forte e o fraco que nós temos, foram em casa, com o seu público, e deram-nos aquele espetáculo todo de lição daquilo que eles apresentaram do futsal, aquilo que foi trabalhado por eles. Agora, há pontos aí no segundo gol, por exemplo, penso que foi no primeiro, aquela perdida de bola, acho que foi o segundo, né? Aquela perdida de bola, com passo pelo meio, primeiro o jogador quando recebe a bola já estava a tremer, queria perder a bola antes. Depois faz um passe daqueles ali. O que mostrou, quem estava vindo embaixo não tem o estômago frio. Segurança, confiança. Então, esta falta de confiança já demonstra que é necessário que os selecionadores possam olhar um pouco pelas províncias, procurar saber qual é o jogador que nós podemos ter aqui que seja frio. Porque nós temos em províncias grandes jogadores frios, que conseguem, não têm medo de dar início à bola. Eu gostei da opinião dele, que disse que, olha, a seleção deve pensar agora, a federação, as pessoas que trabalham, que estão, né, tomar conta do futsal a nível nacional, que a começar da federação lá da capital, organizar campeonatos regionais, uma seleção regional do norte, centro, e jogamos com a seleção nacional, que essa seleção nacional é de Maputo, praticamente. Nós vamos ver a seleção de Maputo a jogar, não de Moçambique, a seleção de Maputo a jogar contra a Zâmbia. Por que não fazermos um experimento que as seleções regionais das zonas norte, centro, jogarmos com eles de Maputo?
Nós mostramos aos maputecos, esses maputos, que nós jogamos futsal também. E há treinadores aqui capacitados e há jogadores também capacitados. E depois pedirmos as forças e vermos quem é que vai representar este país, fora e dentro do país. Não sei, O que aconteceu? O que está a acontecer aqui é aquilo que está a dizer, é para o inglês ver. Nós já vimos que anos passados já esteve o Ivan convocado na seleção, esteve o Mauro, antes do Mauro esteve o Pablo, foi convocado para a seleção, foi lá, treinos, mas a hora da verdade é afastado. Esteve o Ivan e o Mauro, foram à Tailândia, foram a Portugal passear, a hora para ir ao Mundial na Colômbia, são afastados. Tu não vais afastar um jogador da qualidade do Ivan. Ivan tem melhor qualidade que muitos jogadores chamam em Maputo. Muito melhor qualidade. O próprio Mr. Abdul sabe disso. O próprio Farquito, ele conhece o Ivan. Não só o Ivan, estou a referir muitos jogadores. Temos o Lamarcos, o irmão mais novo do Lamarcos, é um miúdo também, um bom jogador. Nós tivemos grandes pivôs extremos aqui. A vantagem de um extremo é que é ser um jogador bom tecnicamente, que não tem medo de perfurar uma defesa adversária, que sabe jogar 1 para 1. Neste jogo da segunda mão, tanto da primeira mão, não vimos nenhum jogador da extremo seleção lateral que conseguisse perfurar a defesa da Zâmbia. Os gols que a Zâmbia fez, que Moçambique fez, foram bolas perdidas, ganhas por nós, contra-ataques, jogadas rápidas e marcamos gols. Mas dizer jogadas individuais, na seleção não vimos isto. Então é necessário que os selecionadores possam pensar um pouco nisto. Não esperar irmos para a Tailândia passear. Antes de irmos para a Tailândia, façam jogos regionais. Convençam a Moçambique o valor que está no Maputo. Se é para esses jogadores só irem, convençam a nós primeiro. Sim, senhor, contamos convosco. Não vão só passear. Porque mas demonstremos que, olha, temos qualidade nas províncias. Nós também estamos a jogar futsal aqui nas províncias. Vamos mostrar isso. Nós também apoiamos a vocês. Mas temos que apoiar com uma certeza que temos uma seleção de futsal. Que sim, senhor. Nós estamos a ver os campeonatos nacionais, as equipas das províncias do Chimoio a rivalizarem o título. Por que está um jogador só de Chimoio? Uma equipa que é Planalto, que chega longe. Que eles próprios, Maputo, temem uma equipa daquelas. A equipa nossa aqui de Sofala também que chegam longe. Sabe que não temos jogadores que jogamos futsal? Então, esses são pontos que eu gostaria que o Mr. Abdul, assim o Mr. Farquito e todos os mísseis lá no Maputo, nossos colegas, pudessem pensar, analisar que, olha, o futsal é nosso. Mas vamos pensar a bem da nossa seleção. Não estou a dizer que no Maputo não tenham bons jogadores. Tem. Mas também olhem para as províncias. Mr. Franz, peço para passar para o Mr. Carvalho. Mr. Carvalho, vamos falar da segunda mão do jogo da seleção de Moçambique, que foi a Lusaka, na Zâmbia, e perdeu por 2-0. E automaticamente não fica apurado para o CAN. Mister, como é que viu essa segunda mão? Um golo, um Moçambique muito apático, não fez muito, não produziu muito, esteve ali a circular a bola por pouco tempo, mas ficou mais na defensiva, à espera talvez do erro do adversário para poder se finalizar, mas foi ao contrário. Bom, olhando para esse jogo da segunda mão, eu em particular esperei muito daquela seleção. Não só pelo que eu vi em Maputo, mas por alguns jogadores que eu também esperava que dessem melhores. Porque eu estive agora no Nacional a representar uma equipa de TET. Há jogadores que estão na seleção que deram melhor, deram de tudo. Falando no caso do Abílio. Abílio esteve em grande escala no Nacional. Mas aqui na seleção parece que os jogadores, quando vão ao Nacional, como os meus colegas vão dizer, estavam mesmo apáticos. É como se nós estivéssemos à espera de um empate a 0 golos para passarmos de fase. Houve grandes problemas de domínio de bola. Aquilo estávamos a dizer, eu em particular não consegui perceber qual é o sistema que estávamos a jogar. Estava a explicar a Mr. Binda, a pressão alta, falhou muito. Nosso guarda-redes, André, algumas bolas salfou-nos. Nossa defesa não conseguiam definir se pressionavam em cima, se pressionavam em baixo.
houve aquele segundo golo, como bem explicou o Mr. Nando, o jogador recebe bola, o jogador antes de receber a bola, ele já tem que saber o que é que eu vou fazer. Ora, não recebeu bola, quero olhar onde seu colega está, se tremo com bola, é complicado. Não foi a Zâmbia, como disse o Mr. Binda, que acreditou, marcou o primeiro, começou a fazer o seu trabalho de casa, e viu que era possível. 2-0 já acabou. E foi uma vergonha e tanta. Embora eles estejam em casa, mas para nós foi uma vergonha, é como se eles estivessem a dizer: vocês é Maputo, nós só íamos treinar convosco. Né? É preciso fazer muita coisa para aquela seleção. Não porque os jogadores estão lá, não são bons. Nós aqui não estamos a criticar nem seja os jogadores, não estamos a criticar nem os selecionadores. Eles estão lá, decidiram que eles são os melhores para estarem lá. Nós também teríamos as nossas pedras. Mas há que fazer muita coisa ali. Há que se definir exatamente o que nós queremos. E esse é o momento. Esse é o momento. E começar a pensar numa nova roupagem para o futsal, né? Porque essa história de fazer um campeonato, fazer-se uma liga. Há pouco tivemos aí no Nacional, houve um simpósio em que há planos de fazer-se uma liga. Mas para fazer liga tem que se gastar. Além de se gastar, há compromisso da federação. E a pergunta que não cala é: será que eles estão preocupados? É um bom ponto este que o Mr. Carvalho colocou, porque que conseguia também acatar algumas questões para poder conversarmos aqui. Vou querer saber dos nossos convidados já. Começo com o Ivandro. Mas Ivandro, Moçambique no futsal já foi uma grande potência. Já chegamos a grandes posições em competições africanas, mesmo criar condições para chegar ao Mundial, apesar que nós chegamos a ter um grande êxito. Mr. Ivandro, que também está a nadar nessa área do futsal, o que é que está a falhar no nosso futsal aqui no nosso Moçambique para que tenhamos uma competição muito competitiva, muito renhida, de louvar que podemos tirar grandes jogadores, não só para a seleção, mas também como vender para clubes fora de Moçambique? Na sua ótica, Mister. Como disseste, a nossa seleção já teve bons resultados no tempo do Dino, Carlão, O próprio Faruquito, entre outros. Tivemos sim. Eu não acredito que perdemos aquele trono ou perdemos esse. Alguma coisa está a falhar. E uma das coisas que está a falhar é a própria federação. Tu não vais. O futebol é investimento. Quando tu tens uma seleção que onde há dificuldade para ter equipamento, onde há dificuldade para viajar, só para tu teres ideia, os jogadores que estão a representar a seleção estão com sapatilhas que foram dadas pelo clube. Eu, particularmente, sendo jogador, não me custa nada negar, ou outros até se calhar largaram, pediram no trabalho para representar a seleção de Moçambique. Para ir representar a seleção, mas aquilo é um amor à camisola que não estás a imaginar. Tudo bem que representar a pátria é sempre amor à camisola, né? Mas tens de dar o mínimo de condições. Isso já cabe à federação, criar as tais condições. É trabalho da federação. E a federação, nesse caso, quando olha para essas modalidades, como é que deveria olhar, apesar que nós sabemos que o desporto em Moçambique é um problema na área de investimento, na área de patrocínio, mas o próprio governo, em coordenação com outras entidades, criam essas áreas, federação, liga e tudo mais, que é para gerir e termos um campeonato competitivo e condigno. Agora, a própria federação está preocupada com o futebol rei, mas o futebol não é só o futebol rei, que é o futebol 11. Sabemos que Mamba foi ao CAN, fez uma prestação invejável, apesar que não passou, mas também tem seus problemas. Como é que uma federação pode trabalhar na base de problemas? Como é que podemos ter êxitos se em constante momento a federação tem problemas?
Digo problemas financeiros, problemas organizacionais, de gestão. Como é que uma federação pode trabalhar desse jeito? Mas sabemos que Moçambique, quando vai numa competição, tem bons resultados, a federação recebe valores. Mas em pouco tempo, a federação sai a dizer que não tem valores. Que tipo de influência isso pode trazer para o nosso futebol, nosso desporto, e como nós podemos superar os outros países na ótica do Mister? Eu acho que a maior parte do tempo o que eu faço é ver e pesquisar sobre o futsal em particular, a nível mundial. Tenho o privilégio, tenho conversado com o selecionador atual da Angola, que tenho o privilégio de conversar com 3 membros da equipe técnica da seleção do Brasil e um membro da equipe técnica da seleção de Portugal, por aí em diante. Mesmo agora, nas pesquisas sobre a seleção zambiana, consegui ter um espaço, trocar mensagens com o próprio selecionador, que é isso que tu vês como é que os outros estão a trabalhar. A Angola atualmente vai representar, a seleção vai representar o país no CAN. Teve apuramento direto porque ficou em 3º lugar no último CAN. Não havia fundos para eles saírem do país e ir fazer jogos amigáveis com outras seleções, mas não deixaram de trabalhar. Tinham um mínimo considerável: campo para treinar, transporte para jogadores, material para treinar. E o selecionador fez questão de pegar a seleção que ele teve e ir fazer jogos em várias cidades do país com outras seleções locais. Nesse caso, das províncias, vamos dizer assim. E acabou descobrindo mais 2, 3 jogadores que pudessem agregar algum para a própria seleção. Não foi um investimento grande. Olha, o resultado até em si pode não ser o muito esperado, mas só o fato de ter aquela rotatividade de jogos, ele fez seu alinhamento tático, preparou a seleção. A própria Angola não era nada diante de Moçambique, em termos de seleção. Mas na atualidade... Vai crescer. Há investimentos, há campos, há formações de treinadores. Eu conheço mais de 20 treinadores angolanos de futsal, que eu troco mensagens, troco experiência com eles. Uns até que ficam em 5º, 6º lugar nas suas cidades. Mas já há investimento. Nós, em termos de formações, tivemos só antes do presidente Faisal Cidade. Mas tivemos formações do nível FIFA antes com o Simango, né? O antigo, o Alberto Simango. E as seleções podiam até, conseguiram o 3º lugar, foram prometidos um valor, podiam até não receber aquele valor, mas tinha condições de viagens. Eu tive jogadores que estavam aqui, que foram convocados para fazer parte da seleção, que prometeram no mínimo bilhete de macho-bombo. Mas atualmente, todos das províncias têm que ir por custo próprio. Estamos a fazer o quê? Se não há condições, acho que um país não é proibido não ter seleção. Daquela modalidade. Seja qual for, não tem nada num país que diz que é obrigatório ter uma seleção de futsal, futebol ou de praia. futsal, okay. Não é obrigatório. Não temos condições. Estamos aí a improvisar. É nestes improvisos que, quando dá certo, porque algum empresário financiou, porque alguma coisa deu certo e a gente vai, aparece aqui com uma taça de 3º lugar, quem dá as caras é a federação, como alguém que fez grande trabalho. Nacional passado, nós não fomos, Beira não foi,
por coisas mesquinhas. Não está escrito no FIFA Connect, não sei o que, para faltar 4 dias dizer podem vir. Afinal de contas, quem deve lutar pela promoção do desporto? Somos nós. Temos que fazer favor à federação. Gastar dinheiro, gastar tempo. Sim, porque houve situações caricatas, mesmo acerca disso, mesmo na prática do pensamento, há muitos comentários de rumores que a federação ultimamente está a impor os clubes, os locais de hospedagem, os locais de alimentação, perdão, os clubes não têm acesso de ir à procura consoante vamos dizer assim, o investimento que tem. Quer dizer, a federação impõe o alojamento, a alimentação, diz que haverá um desconto razoável, mas no final das contas, a cada clube sabe como gerir a sua situação. Nesse ponto de vista, Mister, acha que a federação também tem falhado quando está a criar os campeonatos nacionais? Deveria existir uma outra maneira, porque anteriormente, digo há anos atrás, cada clube sabia como vai participar, já tinha a sua forma de organizar esses aspectos. Agora, quando a federação impõe, o que está a criar? Será que é o melhor para as equipas que vêm de fora estarem nos locais em que eles colocam? Ou já se cria um outro tipo de situação, na ótica do Mister? Olha, a ideia de dar opções de hospedagem com desconto não é nada má, mas a melhor ideia seria eles subsidiar os clubes. Coisa que não acontece. Nunca vai acontecer. Isso também vai falar no futsal. Não está nos planos, seja futebol 11, se calhar, seja o que for, não está nos planos. Tudo que a gente faz é pagar. 3 mil e tal para a inscrição de jogadores, 10 mil meticais para a filiação do clube, não sei quanto pelas fichas, tu pagas, tudo tu pagas. Tu pagas. E chega no final... Tens uma taça e 30 medalhas. E estamos a falar de um campeonato nacional de futsal, em que todas as equipas de Moçambique, campeãs das suas províncias, vão lá competir para ser o único campeão nacional. Tu só pagas. Não existe nenhum prêmio monetário para a equipa que vai vencer esta competição. Não existe nenhum patrocínio, que nem, vamos dizer, Moçambola agora, o novo presidente da Liga diz que traz 5 milhões de meticais para o vencedor. Quer dizer, no futsal, esta abertura não há. No basquete, vamos dizer que a Liga Mozal está a dar 850 mil meticais ao vencedor da edição. No futsal, não há este tipo de premiações. Tu só pagas. Eu prefiro que digam que, olha, está bem, o vencedor tem uma taça e 30 medalhas, certo? Mas que fique isento de pagamentos dessas taxas todas. Para compensar os custos que vão existir. Pelo menos. Mas para o futsal, tu só pagas. E a federação está numa posição privilegiada. Onde eu já vi um clube que percorreu 2.000 quilômetros de Pemba a Maputo, a expor uma reclamação e ser dito, olha amigo, se não estás satisfeito, arruma e volta. Está a perceber até que nível vai? Nós aqui a tentarmos falar, epa, tá bom, como podemos resolver? FIFA Connect, amigo, organiza-te, depois me liga. Se vocês não se inscreveram, o problema é vosso. Desligar o telefone na cara. Estás a promover desporto. Eu não sei qual é o papel da federação em termos de promoção, mas eu tenho certeza que a nossa seleção depende dos clubes. Para dar jogadores com qualidade, com ritmo de jogo. Depende dos clubes. Ok? Tem que criar condições para os clubes trazerem. Eu dou exemplo de Mr. Nani. Eu já vi várias vezes Mr. Nani a dar treino miúdos que podem um dia representar a seleção no pavilhão lá fora. Porque não tem campos para ele fazer o seu trabalho. Ou por outra, os campos também, os preços podem estar altos. E ele está a dar por amor que ele tem ao desporto. Está a criar uma alternativa, porque quando há falta de campos, temos que criar uma alternativa para movimentar os miúdos. Mr. Carvalho, passo para si agora também, para falarmos um pouco dessa parte. Temos a Federação Moçambicana de Futebol, que gera, vamos dizer, a casa do futebol aqui no país. Temos a modalidade de futsal, que é uma modalidade que já trouxe grandes frutos para o país.
muitos grandes jogadores já foram descobertos. Mas ainda temos esta pedra no nosso sapato, aqui sempre, que continua na federação, que é como organizar e gerir esta modalidade de futsal. Sabemos que no Maputo há campeonatos que vão acontecer, mas que nas províncias o estilo, a qualidade do campeonato, o estilo de competição não é a mesma. E sabendo que esta parte, quem deve zelar é a federação, o que a federação não está a fazer e que está a falhar para que nas províncias não tenhamos campeonatos competitivos, renhidos, descoberta de talentos, para que os selecionadores também tenham essa opção de ir ver que não, realmente há jogadores que merecem estar na seleção e fazer uma pré-convocatória para ver a qualidade desse jogador. Será que a federação não está preocupada? Será que os selecionadores não têm essas opções, não têm direito de pedir, de zelar pela qualidade do futsal na seleção? Na sua ótica, Mr. Carvalho, o que está a acontecer? Bom, eu sou conhecido em Maputo, em Tete, com os colegas, como uma pessoa que fala as verdades. Eu gosto de apontar os dedos às pessoas. E numa das conversas que já tive com o Mr. Faruquita, é uma pessoa muito próxima, ele reclama que não há verbas para viajar. Para os selecionadores, sim. Para eles fazerem o scouting. Né? Um dos exemplos, uma das coisas foi falada no simpósio que tivemos no ano passado, parabenizar uma das casas de aposta. Ano passado patrocinou o futsal, o campeão com valor monetário, mas até onde isso vai, nós não sabemos. O simpósio foi esclarecido foi decidido que vai escolher um representante de cada província que vai ser uma espécie de embaixador da seleção do nosso futsal. Mas aqui o grande problema é a federação. A federação não faz nada pelo futsal. Eu sempre faço uma pergunta. Ou seja, não sei até que ponto isso é verdade, mas rola por aí no mundo do futsal nacional que a FIFA aloca um valor para a massificação do desporto. Ou seja, para futebol 11, futsal, futebol de praia, tudo é masculino e feminino. Se isso for verdade, onde é que vai o valor do futsal? Acho que, como estava a explicar o Mr. Ivandro, acho que esse valor podia ser para cobrir as despesas dos clubes. Podia ser para criar formações de base. Você pergunta, quantas equipas têm formação de base? 0. Você pergunta, quantas... Ok, agora temos os Magus, os Abílios, os Andrés. Daqui a uns 2, 3 anos vão parar. A idade não permite. Tem lesão. Onde vamos buscar jogadores? Então o Mr. Nando já muito está a tentar criar escola de futsal. Tem miudinhos a correr. Onde é que vão os jogadores? Quem vela por esses jogadores? Sabemos que ele gasta o seu dinheiro de transporte, sua água, seu material de treino. Quem vai lhe compensar? Até onde ele terá força de fazer isso? Vai chegar um dia que vai dobrar as mangas e vai dizer, chega. O dinheiro que eu estou a gastar aqui, prefiro pôr pão na minha família. E a federação onde é que está? Sentados, quando trouxermos medalha, vamos à televisão, nós mandamos a seleção de futsal para sítio X, ganhamos. Ganhamos ou eles ganharam. Temos agora exemplos desses 2 jogadores que estão fora, do Mauro e do Ricardo. Não vieram à seleção por quê? A seleção não conseguiu dar dinheiro para eles vir. Pois aparecem caras sem vergonha na televisão, dizer que os jogadores não vieram por questões profissionais. É a justificação da seleção. Da federação. Depois, meia volta, vemos até as cartas dos jogadores que saem por aí. O Mauro diz que até às 13 tinha confirmação que vinha no voo das 16 e não tinha bilhete. Estavam à espera de alguém que fosse a LM comprar bilhete. Isso é brincar com pessoas. Esse para um jogador que deveria estar muito antes junto brincar com pessoas. Da seleção, com os colegas. O guarda-redes nosso de CDRM de Moatize, nós tivemos fazer uma vaquinha, ou seja, o clube fez uma vaquinha para poder levar o jogador à seleção.
Vaquinha missa, desculpa. Falando em sim. juntar o dinheiro Uma para os contribuição, nesse caso. para os jogadores ir a Maputo para representar uma seleção. Chegou em Maputo, só a título de exemplo, o jogador vivia na Matola Gar. Os treinos terminavam 21 e pouco. Apanhar transporte, Matola Gar para Do local do treino. local do treino para Matola Gar. É desgastante. Um jogador que vem Para representar representar a seleção. Depois houve aquela acomodação, trocaram-lhe para a Vila Olímpica, mas isso não é assim como funciona. A federação, em suma, não estão preocupados. Aqui não vamos apontar dedos ao Faruquito, ao Abdul, aos jogadores. A organização em si da federação. É zero. Zero. Eu não costumo falar as coisas nas costas. É zero. Não temos o elenco passado. Ok, agora criou-se um novo elenco para estar em frente do nosso futsal. Mas você se pergunta, dentro da federação, não temos uma única pessoa que gere pelo futsal. Tu pegas um comunicado de jogo, do princípio era cheio de erros. Erros ortográficos. Erros que não significam nada. Falando de FIFA Connect, ok, infelizmente a equipa da Beira não foi a Maputo. Por essa questão, nesse caso. A Nacional. Do representante também, que lamentavelmente houve informações da parte da federação que foram muito contestados. 3 vezes a lançar o comunicado para o mesmo campeonato, muitos comunicados assuntos a serem retificados. Última hora, equipas da Beira não estavam e decidiram que não iriam estar no campeonato, mas tem 4 ou 5 dias, como falou o Mr. Ivandro, está a ser como um comunicado oficial da federação. Então esses comunicados acabam por não ter muito sentido, muito peso, não sendo só... Eu antes... Como vais organizar em 4 dias? Eu antes parabenizo as equipas de Sofala por não terem ido. Eu, se tivesse poder de decisão, acho que aquela equipa até também não iria. Mas nem tudo depende de nós, é uma hierarquia e tudo mais. Por quê? Tudo bem, os clubes não se organizaram em se inscrever na FIFA Connect, mas de quem é o trabalho? De ir atrás dos clubes? A federação, a associação... Todos juntos. Tem que estar... Tu, quando o teu filho está errado, tu não dizes, deixa ele quando crescer, ele vai melhorar. Não, tu pegas as mãos e diga para ele, assim está errado, faz assim, assim. Mas aqui não, deixam-nos jogar à vontade. Deixam-nos jogar à vontade. Quando nós queremos, no fim, é que dizem, não, vocês não estão organizados na FIFA Connect. Ok. Sabemos que Sofala ficou muito tempo sem campeonato. Agora que voltou, não digo que a federação devia babar os clubes, mas tu, quando estás interessado em massificar algo, tens que acarinhar aquele que te dá o pão. É como tu, um trabalhador de uma empresa. Tu não vais a hora que tu quiseres ao trabalho. Tem o teu horário de saída, tem o teu horário de entrada. Então tens que acarinhar o teu patrão. O teu patrão também tem que te acarinhar. É um jogo de interesse das duas partes. Mas aqui parece que, como disse o Miss, a federação está de boa. É para quer vir, vem. Não quer, é para prontos. Agora temos essa abertura de FIFA Connect. Termina agora a primeira fase 8 de março, se não estou em erro. Termina agora. Mas eu faço uma pergunta. Os nossos campeonatos têm mesmo padrão? Não. Nós agora em Tete temos a honra de termos um município que se preocupa com futsal. Nesse momento, Sim. o município vai de começar Tete agora tem que sexta-feira. Não, ajudar. vai começar agora um campeonato da cidade. Já está em parceria o município e a associação. Mas se não fosse isso, o que seria? Aí nós criamos o núcleo, estamos a organizar. Não há formação, nem de árbitros, nem de treinadores. Não há nada. É que se virem. Se virem. Fiz essa questão no simpósio que houve em dezembro, nacional. Questão de nacional. Questão de formação. Está no nosso plano. Até dezembro temos o Mr. Hernando e o Mr. Pinda. São formadores. Por que não pegar esses mesmo de dar formação aqui internamente? Por que não puxar Chimoio, dar formação em Chimoio? Por que não puxar para Tete, dar formação em Tete? Por que tem que vir alguém? Por que tem que vir alguém sempre de Maputo dar formação nas províncias? Por que tem que ser assim? Eu estou em Tete. Carvalho, queremos dar formação em Tete, mas não temos condições de puxar os selecionadores lá. Dizem, não, nós é que temos que fazer a carta a solicitar a federação. Não é isso.
Federação faz carta, comunica. Temos interesse em organizar uma formação de treinador. Não Há temos condições. Há clubes interessados, coisas assim, e vai ter a resposta. Sim. Eu sou um exemplo, não tenho uma formação FIFA, nenhuma formação da federação. Mas para minha curiosidade, vou ali e faço cursos internacionais online. Quando eu perguntei se eu pegar meu certificado de credenciar, não serve. Porque Vamos não fazer o quê? fez um curso que a federação organizou, nesse caso. E onde é que está esse curso que a federação fez? Há quantos anos? Também, É preocupante. a falar sobre essas formações, está-se a falar nos bastidores que a FIFA, quando lança esses cursos, normalmente a FIFA lança e injeta um valor que está ali disponível. Mas a federação e as associações cobram pelas inscrições, algumas questões, algumas questões de alojamento, ainda vão criando essas condições, mas sempre tem cobrado inscrições para esses cursos. Não sei se você tem acompanhado esse tipo de situações também. Acompanho e houve uma formação que houve em Maputo, já não me recordo que ano foi aquilo, se não foi há 2 ou 3 anos, acho que 2 ou 3 anos, Salveiro. Ligaram-me, a missa tens que ir a Maputo a fazer curso. Ok, tudo bem, transporte, alimentação, hospedagem, é por tua conta. Ok, é meu interesse ter formação, né? Mas existe um budget para isso. Tu quando vais organizar uma festa de casamento, não vais dizer aos convidados, venham com os vossos pratos porque a comida está lá. Não vais fazer isso aí. Então, a federação tem que parar. Por exemplo, esse assunto do Mauro do Ricardo, a federação não vai ter a cara de vir desmentir aquilo ali. Para vir porque algo é verdade. Dar uma... Não vai fazer isso. Se vier a federação... Já emitiu um comunicado acerca dos jogadores. Eu faço uma aposta com a federação. Se a federação vier rebater essa formação, dizer que eles estão errados, eu deixo de ser treinador de futsal. Mr. Fernandes, passo para si agora. Mr. Fernandes, a federação, no seu olhar, o que a federação não está a fazer, que deveria fazer para que o futsal aqui em Moçambique, digo Moçambique no geral, mas vou focar mais nas províncias, porque ao que se fala nos bastidores, Maputo, parece que Maputo é a seleção de Moçambique. Mas nós temos futsal a se jogar nas outras províncias, até em distritos. Mr. Fernandes sabe que chegamos de Irabuza e vimos um campeonato de 16 equipes, mas sem não jogar o futsal federado, jogar o futsal amador. O que a federação não está a fazer, que deveria fazer, mister? Porque, olhando para o futsal, a federação só sabe apresentar a seleção sénior, mas não temos seleções de formação. E isto, num futuro, poderemos ter implicações em não termos uma seleção sénior, porque já não temos jogadores federados profissionais. Como que o mister vê? O que está a acontecer? A federação com as seleções não estão a trabalhar como deve ser? As apostas por parte da federação não é nas outras modalidades de futebol, digo praia, futsal, só olha para o futebol rei, talvez porque lá vende-se jogador ou come-se dinheiro de algumas coisas, não sabemos, na sua ótica. O que está a falhar? Pronto, vou partindo do princípio que, primeiro, meus colegas aqui falaram muita coisa acerca do que está a se passar aqui na nossa modalidade de futsal, e são pontos que devem ser tomados em consideração por as pessoas que nos acompanham, pela própria federação e as pessoas que estão ligadas à federação. Eu vejo a federação como um órgão-mãe, e ela é suportada pelas associações provinciais. Então, para que as modalidades nas províncias possam ter um bom andamento, é necessário primeiro as associações saberem o número de clubes em competição, esses clubes, quais são as condições que trabalham, se existem equipas de base nesses clubes, nas províncias, quantos treinadores formados nesta modalidade existem na província. Se não existe, a associação faz um requerimento à federação. Que, olha, na província, aqui, X, não temos técnicos formados para os clubes, de forma que haja um campeonato competitivo, um campeonato qualitativo, de qualidade. Então, com essa requisição das associações, eu penso que a federação vai poder analisar, vai poder arranjar recursos. Se não houver recursos, a federação vai informar a associação. Por sua vez, a associação vai comunicar aos clubes que, olha, a federação não tem condições, mas
ela pode servir como um suporte em dar os certificados, vocês arranjem condições, vocês, com o aval da federação. Os clubes interessados, as pessoas interessadas nas províncias, podem fazer carta aos investidores, aos patrocinadores, de forma que haja aquela formação e um certificado aprovado pela federação. Que esses fundos possam dar aos monitores. Porque a federação deu os cursos para formar instrutores de futsal, tanto como de futebol de praia e futebol 11 também. O que estamos a ver é só o futebol 11 que estão a formar. Esses instrutores formados pela federação, instrutores CAF de futebol, eles estão a fazer as suas atividades. Mas de futsal não estão a fazer essas atividades. Nem de futebol de praia nas províncias. O que significa que a associação é uma das culpadas. Porque ela sabe que tem essas modalidades. Os que tomam dianteira nessas modalidades também estão calados, de braços cruzados, não incomodam a federação, não vão à mídia, porque a mídia é um órgão que pode espelhar o que a federação deve fazer e que não está a fazer. Então, devem ser as pessoas ligadas nessa modalidade, através de pressionar a associação, de forma que a associação possa fazer pressão para a federação que haja andamento nessa modalidade. Esse é o meu ponto de vista, que eu gostaria que pudéssemos fazer isso, de modo que haja mais capacitações. Vamos ver, quando há uma formação de uma modalidade, aparecem 20 candidatos no Maputo. Nas províncias saem 2 pessoas. No Maputo, quantos anos são 20? No Maputo tem leque de mais de 50 treinadores formados. Nas províncias, aqui só fala só eu, Mr. Pinda e o Mr. Mano. 3 treinadores, instrutores, só. Para o futsal? Para uma província. Esta província tem quantos distritos? Muitos distritos. Muitos amantes de futsal. Não nos basta, somos muito poucos instrutores aqui. E mesmo nós, formados, capacitados pela federação, a associação o que está a fazer por nós, para nós darmos capacitação a essas pessoas. Temos agora no Buzo que tem pessoas que querem ser formados, tem lá um campeonato distrital. Tem 16 equipas, mas treinadores que não têm noção nenhuma de futsal. Não só treinadores, tanto como arbitragem também. Como arbitragem. Temos em Marromeu, em Caia, tem lá, a Açucareira patrocina lá um campeonato. Tem aqui no Mofambice, tem também futsal. Não tem pessoas lá capacitadas. É necessário que a associação possa ver isso, possa tomar em consideração esses pontos, haver mais instrutores aqui na beira, dar oportunidade aos outros. Em Tete, eu lembro quando fomos em Sabinda, só estava um de Tete, em 2016. Em 2021 não tinha nenhum de Tete, só tinha 2 de cabo ligado e um de Nessa. Sinceramente, é necessário haver mais pessoas, dar oportunidade às províncias. A federação deve dizer, olha, Maputo chega. Vem 2, províncias vem 5 ou 10, porque as províncias não têm treinadores formados para instrutores, porque as províncias têm muitos distritos. Tá vendo? Então, é essa discrepância que temos visto na questão da formação e capacitação, porque nós temos muitos instrutores em Maputo, de forma que o campeonato lá é qualitativo em relação às províncias, embora que nas províncias tem muito talento. Nós temos muitos jogadores talentosos, treinadores que investigam. Porque ser treinador não basta ter um certificado. Tu tens que ter conhecimento, saber trabalhar. É o que os treinadores vão fazer. Tem que ser atualizado também. Esses treinadores das províncias podem não ter papel da federação, mas eles têm capacidade de trabalhar. Só que é necessário ver aquele papel como uma credibilidade que eles são treinadores, para que a federação os considere isto. E as associações se preocupem também. Quantos treinadores de futsal na beira temos? Formados, tantos. Então aqui deve haver um campeonato provincial. Se não tem, não há campeonato, vamos formar treinadores e vamos fazer campeonato. Quantos treinadores de futebol de praia tem aqui? É assim que deve ser. Correm logo jogador para a FIFA Connect. Quem vai formar esses jogadores para a FIFA Connect? Tem o pessoal qualificado para trabalhar com esses jogadores? A federação preocupa-se com os jogadores, só na FIFA Connect. Preocupou-se com qual é a condição que aqueles clubes trabalham. Qual é a equipe técnica que tem em Sofala, em Manica, em Tete e por aí adiante? Quais são as condições, as bolas? Nós vemos nas associações só bolas de futebol a oferecerem ali. A oferecerem para um futebol da beira 50 bolas, mas para um clube do bairro, um clube de segunda divisão, oferecem 3 bolas. Um clube pobre que não tem nenhuma condição.
Então, há uma discrepância muito grande, que é necessário as associações tomarem em consideração nisso. Em colaboração, o que receberem da federação, tomem em consideração a quem não tem primeiro, entreguem mais, a quem não tem para poder trabalhar melhor, e a quem tem possibilidade, pode entregar 1, 2, 3 bolas, porque o Ferroviário não tem necessidade daquilo, tem fundos para isto. Diferente do Estrela Vermelha, diferente do Pungue, diferente de uma equipa aí de futebol da Munhava, que não tem nada, mas ele no sol trabalha com uma bola só para 50 miúdos. Então, são esses órgãos que as associações têm que tomar em consideração, colaborarem com a federação, relatarem aquilo que elas fazem nas províncias para a federação e exigirem para que nós possamos ter um desporto. Mr. Carvalho, estamos prestes a findar o nosso programa. Vou pedir em 2 minutos uma mensagem para a melhoria do futsal aqui em Moçambique e também, se quiser, fica à vontade para falar um pouco do futsal em Tete, como é que está, como é que vai ser esse ano, está tudo preparado, o que falta. Fica à vontade, Mister. Bom, antes de mais quero agradecer pela oportunidade que me foi concebida e parabenizar aos colegas pela intervenção. Em Tete, o futsal, temos muito talento. Ou seja, temos muitas pessoas que sabem jogar futsal, mas não há equipas que treinam. A minha e salvo uma é que treinam como é que deve ser. O Mr. Binda, que não me deixa aqui mentir, eu sempre lhe chateio todos os dias. Mr., como é que é? Se chama defesa, não sei o que é. Para quê? Para eu poder ter bases de apresentar os meus jogadores. Esse ano, para esse torneio Dia da Cidade, temos 16 equipas. Gostaríamos que essas equipas fossem consistentes, porque podemos ter 16 agora, chega o campeonato, ao meio do campeonato começam a reduzir por desistência, e que passamos a fazer o futsal uma vez, não me deixes, que não quero esquecer isso, quando, alguém disse-me, quando o governo e a federação tomarem o desporto como prioridade, muita coisa em Moçambique vai mudar. Enquanto esses órgãos não tomarem o desporto como prioridade, vamos sempre continuar a reclamar. Os outros já passaram, os outros já trabalharam, mas nós não. O Mr. Nano aqui falou muito bem. O presidente da Associação de Futebol de Tete é um amigo, acredito que ele vai ver esta notícia, essa entrevista. Eu estou sempre a lhe chatear a pedir bola. Não tem bola. Não tem bola. Mas tem esses materiais. Eu sou. Ano passado, no Fomos Nacional, vi uma sala com muitas bolas de futsal, na federação. E apareceu lá o presidente da federação a oferecer umas bolas. Vão me desculpar, são umas bolas, tentamos encher, rebentaram. Porque são bolas que já estavam lá há muito tempo. E perderam qualidade. Então nós precisamos de material para trabalhar. Os clubes não têm dinheiro. A federação tem. Se tem bolas, ofereçam-nos 2, 3, 4 bolas. Só para dizer que uma bola de futsal custa em média 10 mil a 5 mil meticais, dependendo da qualidade. Então nós vamos buscar aquelas bolas reles de 1000 meticais, 3000. Que não dá nem para um mês. Exato. Então, aos colegas de Maputo que vão nos ouvir, digo colegas de Maputo que estão na federação nesse caso, arregassem as mangas, vamos trabalhar. Temos aqui, como bem disse o Mr. Nando, 3 instrutores FIFA aqui na província de Sofala. Dá muito bem para deslocar eles até a Chimoio, a Cabo Delgado. Uma semana, basta. Ou 3 dias intensos, basta. Ou seja, fazer o mesmo. Nós podemos organizar e tem essa chancela da federação. E deixarem da federação, como se diz na gíria, comerem o dinheiro do futsal. Vamos investir no futsal. Isso fica para o presidente da federação, né? Obrigado, Mr. Carvalho. Mr. Fernandes, passo para você agora. Mr. Fernandes, uma mensagem para a melhoria do nosso futsal aqui em Moçambique. Sei que o Mr. Fernandes está a fazer um grande trabalho também na área de formação, aqui na comunidade islâmica de Moçambique, na CIMO. É um trabalho de invejar também, mas ainda há essa fragilidade. O futsal ainda está muito abaixo daquilo que a gente esperávamos, ou daquilo que nos habitou a ser o que é futsal. O que deve ser, na opinião do Mister, como é que a federação deveria ajudar essa modalidade nas províncias? Pronto, como estava a dizer, que eu tenho trabalhado com crianças através do órgão Núcleo de Desporto de Acima, que é o órgão
da Comunidade Islâmica de Moçambique. A Comunidade Islâmica de Moçambique é uma entidade religiosa sem fins lucrativos. Ela vive de apoios, ela precisa de apoios. Criou esse órgão de desporto para poder massificar a modalidade, poder ocupar o tempo das crianças, moldar o saber conviver das crianças e fazer as crianças terem uma personalidade boa, correta, honesta e do desporto também, ligada ao desporto. Então, o apelo que eu tenho é que os órgãos comerciais, as empresas possam olhar este lado, os amantes do desporto, possam ajudar essa comunidade em poder apoiar em material desportivo. Podem ver, eu dou treinos, trabalho com as crianças num sítio impróprio que não é para futsal. Ok, nós não temos campos aqui, sabemos que, salvo que agora o pavilhão de desporto está a ser reabilitado agora tardiamente, mas já é um grande... 2019, mas só esse ano que começou. Mas, deixando disso, mas já é um grande passo que está a acontecer isto. É uma satisfação muito grande para a comunidade islâmica, para todos os amantes de desporto aqui, para todas as modalidades, Mais um estamos espaço que satisfeitos. iremos ter. Sim, e dizer também, deixar o meu apelo às associações que olhem para as academias, que olhem para as pessoas que estão a trabalhar com formação, que olhem para os clubes que estão em alta competição nas modalidades de futsal, de futebol de praia e futebol 11. Na comunidade existem muitos clubes que necessitam desses apoios. Existem também organizações que, pelo nome, parecem grandes, mas não são grandes. Elas também precisam de apoio. Então, a associação não só pode olhar para clubes que estão em competição organizada por ela, devem olhar para os clubes que estão em competições populares, em formações, que isto é que é importante para que o desporto possa ser massificado e possa crescer. E esse apelo que eu deixo às associações provinciais, a nível nacional, tenham olhos para esses clubes, acarinhem esses clubes como filhos da casa, porque a associação existe através dos clubes. Sem os clubes, a associação não tem nenhum a fazer. Mr. Ivandro, passo para você agora. Mr. Ivandro, uma mensagem para a melhoria do nosso futsal aqui em Moçambique. Sabemos que o Mr. Ivandro, na época passada, esteve com a equipa do BFC, Beira Futsal Clube, foram o atual campeão de futsal aqui na província. Perdão, não tirar o mérito, foi campeão com todo o mérito, em que todos os amantes de futsal reconheceram isso. Para este ano, Mr. Ivandro, o BFC também estará ainda motivado a continuar. Sabemos que houve um desacordo com a associação por causa de, na última hora, informar que a equipa poderia ir para o Nacional, o que não aconteceu por questões de organização. Na ótica do Mr. Ivandro, o que devemos melhorar aqui na província também, no nosso futsal? Ano passado já foi um passo muito grande que foi dado. Eu acho que de todas as competições que já tivemos, uma das que mais foi, não digo que é a melhor, com melhor organização, né? Ainda tem muita coisa por organizar, mas foi uma das melhores que tivemos. Conseguimos ter um campo em condições mínimas para jogar em termos de dimensões, em termos de espaço para o público e tudo mais. Para a maioria da modalidade é o que o Mr. Nando disse, temos que ter treinadores capacitados. Nós tínhamos 9 equipas, por sinal das 9, todas quase, posso falar de 80% ou 90% das equipas, tinham um espaço para se encontrarem e treinar, mas a qualidade do treino também influencia. E sem formações, a maioria vai aí no YouTube, procura uma informação, mas a informação do YouTube é aquilo que é. Tu podes ir para treino de passe, ele dá-te o treino de passe, mas treino de passe envolve muita coisa, pode não ser aquilo, né? Pode... coisas do gênero. Então, com capacitação as coisas são diferentes. Temos que capacitar treinadores. Questão de campo, eu acredito que esse ano vai melhorar, porque estamos a ver o pavilhão, parece que o Banco de Moçambique também já, temos a escola Agostinho Neto, também já vi toda coberta e arrumadinha. Então haverá opções mais locais para se praticar o futsal. Exatamente, mas treinadores deixa de desejar, temos que ter capacitações para treinadores. E talento temos de sobra. O que se quer mesmo são pessoas para lapidar esses talentos. Agora, no geral,
a nível nacional, para melhorarmos, é necessário que haja investimento, que a federação mude de postura diante da modalidade. Mudar de postura e assumir essa modalidade como uma modalidade que faz parte da família de futebol. O que não se vê. O que não se vê. Então tem que se assumir isso e tem que se fazer alguma coisa para que haja melhoria nessa modalidade. Investir mais, criar interações, trazer treinadores. Nem que for para criar patrocínios próprios, só para apostar nessa seleção de futsal. Trazer treinadores de alta competição de fora para vir aqui dar umas capacitações e criar mais coisas e pôr a mão nisto. Está muito mal mesmo. É uma modalidade que trouxe grandes frutos, mas que ano após ano estamos a assistir uma degradação. Isso começa da seleção e que está a afetar também ao próprio futsal a nível nacional, as competições internas. Porque, num resumo, vou fazer um breve resumo, atualmente os grandes jogadores já estão a atingir uma idade que daqui a pouco já não vai dar para continuar. O objetivo é temos que arranjar sangue novo para aprender como deve ser, como é jogar o futsal federado, para poder também a modalidade progredir. Porque sabemos que há jogadores no futsal que podem jogar com 40 anos, mas para estar até nesse nível, há muita coisa que ele faz durante a sua vida para que chegue até a necessidade a jogar. Quero agradecer aos nossos convidados pela vossa presença no nosso programa, por esse debate interessante, que estamos a falar do futsal, da seleção de Moçambique. Muito obrigado, conto convosco num futuro programa aqui na NSTV e muito obrigado. Assim em casa que nos acompanha nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, nosso muito obrigado. Vão visualizando mais, colocando mais likes, pois o programa necessita para crescer. Muito obrigado e até ao próximo programa.